A gente viu as misturas, a gente viu os tipos de misturas, a gente viu como as misturas se comportam, como eu identifico mistura eutética, isotrópica, beleza. Mas como é que eu separo misturas? Esse é um ponto que o Enem usualmente sempre gostou de cobrar, tá? Sempre caiu uma questão de Enem. Teve uns anos que ficou sem cair, mas eu acho que é uma questão de tempo para voltar, que é algo muito prático. O que eu gosto de falar primeiro disso não é sair decorando por aí, é falar que tem dois tipos de análise diferentes. Tem separação de misturas homogêneas e heterogêneas. E uma coisa principal, tem uma divergência muito grande. Nas misturas heterogêneas, tem mais de uma fase. Como é que eu faço a separação de mistura? O foco aqui está numa ferramenta. Eu uso uma ferramenta barra aparelho. Um funil de destilação, um funil de decantação, desculpa. Eu uso uma peneira, eu uso um filtro. É um aparelho que age. Isso aqui é um processo físico. No sentido, vou melhorar isso aqui. Físico no sentido de que por diferenças macroscópicas, tá? Já a homogênea, o foco geralmente não é um aparelho. Para trabalhar com homogênea, eu tenho que trabalhar geralmente com temperatura. Destilação, liquefação. E o foco aqui também é físico, tá? Óbvio. São mudanças, não tem nenhuma reação acontecendo. Mas eu mudo a temperatura para poder mudar o estado físico. E daí separar uma coisa da outra. Então, em uma o aparelho é a estrela. O aparelho ou a ferramenta é a estrela. No outro, a temperatura variar que é a estrela. Eu vou te mostrar vários casos aqui agora, tá? Eu, nesse caso, apelei bastante. E eu gosto de explicar isso não decorando, mas mostrando tipo um fluxograma para vocês de alguns tipos de misturas e como eu separo. Mistura heterogênea, no caso mais simples, e vou começar do sólido. E vou apresentar como é que eu penso. Pensa assim, dois sólidos, eu vou catar eles? Pô, isso é difícil. Então, tem como agilizar o processo? Tem. Então, o que eu posso usar de aparelho, ferramenta? Um ímã. Porque se tiver algum cara que tem propriedade magnética, ele é atraído. Então, algum sólido que eu vou separar tem propriedade magnética? Se sim, você vai usar separação magnética ou imantação, que é você passar um ímã e quem tem propriedade fica grudado no ímã e quem não tem fica lá parado. Tipo separar pó de ferro de serragem. Fácil fazer, tá? Mas se não tiver propriedade magnética, aí você fala assim, um deles é muito mais denso que o outro, densidades muito diferentes. Se não for, você fala assim, mano, mas ele tem grão muito diferente, grãos de tamanhos muito diferentes. Se tiver, você vai na peneiração, vou marcar aqui, ó, e na catação. Peneira, grãos diferentes, o grão pequeno vai e o grande fica. Catação é o catar feijão, cata as pedrinhas que diferem do feijão. Método fácil. Agora, se o grão não for diferente, ou se um não for tão se um for mais denso que o outro, eu me pergunto se eu tenho que usar algum solvente para facilitar a minha vida. Se eu não tiver que usar solvente, então a densidade dele já basta, eu uso a ventilação ou a fusão fracionada. O que é ventilação? É tipo para separar alpiste de casquinha de alpiste dos passarinhos. Quando você sopra, o leve vai embora e o pequeno fica, e o pesado fica. Tá? Então é um método tradicional. E a fusão fracionada é quando eu tenho uma peça sólida com vários componentes, heterogêneo inclusive, pode ser heterogêneo também ou homogêneo, e eu começo a aquecer e um deles derrete, liquefaz, né? Funde, desculpa, e o outro permanece sólido. Consigo separar. Mas fusão é mais usada para homogênea, mas ela pode ser para heterogênea também em alguns casos.
E se eu tiver que usar solvente, botar algum solvente extra para molhar ali, é o caso mais legal. Tem dois sólidos, botei um solvente, densidade diferente, um pode ficar em cima, boiando, um pode decantar, e aí eu vou ter nomes diferentes, né? Flotação é quando ele flutua, tá bom? A levigação é quando é aquele negócio que é usado para poder separar o ouro das pedras. Eu boto tipo a bateia, que é tipo um chapéu invertido assim, né? Tipo o chapéu do Raiden que eu falo. E quem conhece o Raiden, procure saber depois do Mortal Kombat. Você bota o ouro com as pedrinhas, joga água e vai tipo girando assim, ó. O ouro é mais denso, ele fica no meio. E a pedra que é leve é arrastada pela água. Isso é levigação, tá? É um jeito muito usado na parte de mineração. E tem a dissolução fracionada, que é o quê? Que é um método que o Enem cobra pra caramba, a FUVEST também. Que é você colocar um solvente que dissolva um dos sólidos, não dissolva o outro. Um exemplo clássico: sal de cozinha e areia da praia. O sal está no meio da areia lá na praia. Você pega aquela mistura toda lá e quer tirar o sal, joga água. A água dissolve o sal, mas não dissolve a areia. Você joga a água, filtra a areia, a água vai levar o sal junto e a sua areinha fica pura, sem sal. Então são métodos legais, tá? De mistura heterogênea aqui para você ver. Eu gosto de pensar desse jeito aqui, tá, gente? Não é que você tem que pensar assim, não. São só jeito de apresentar. Sólido líquido é outro caso legal também, muito cobrado. E aí eu me pergunto, tem que aglutinar o sólido, tem que juntar o sólido de alguma maneira? Se tiver que juntar o sólido, eu vou ter a floculação, que é usada em tratamento de água principalmente, para pegar aquele monte de partícula solta e aglomerar, tá? Flocular, formar floquinhos que eu possa retirar depois. Mas se não tiver que fazer isso, eu me pergunto assim, uma coisa simples: mas o sólido é grande? Se o sólido for grande, filtração. Grande perante o filtro que você tenha, tá? Se ele não for grande, deixa eu marcando aqui, eu uso ou extração, ou melhor, ou solvente ou não solvente. Se eu não usar solvente, é aquele caso: separar o soro dos glóbulos brancos e vermelhos, centrifugação, tá? Deixar sei lá, uma bebida, tipo leite e magnésio, sabe aquele remédio para azia? Deixar ele parado, vai depositar no fundo o excesso de hidróxido de magnésio. É uma decantação, ação da gravidade. Sifonação, você tem visto já que o pessoal usa aquele sifão, tipo um tubo em U, para poder tirar o líquido aqui em cima e deixar o sólido aqui embaixo. É um sifão, também pode ser usado, tá bom? Sem usar solvente. Mas se eu tiver que botar um solvente junto, pode acontecer, eu posso ter a extração, ou também chamada de solução fracionada nesse caso. Você bota um solvente, por exemplo, numa folha que tem um extrato líquido lá dentro que você quer retirar. Esse solvente dilui o extrato da folha e deixa a folha intacta, o restante da folha intacta. É um jeito de fazer extração também. Todos os processos heterogêneos. Chique. Sólido e gás é um caso muito mais raro de aparecer, mas se aparecer, eu trago uma técnica diferente para você, que é a técnica da precipitação eletrostática, que é você pegar a corrente de ar, por exemplo, com material particulado e jogar numa câmara que tenha um campo elétrico ativado. Isso vai fazer que as partículas, o material particulado sólido, seja atraído pelo campo elétrico e deixe o ar passar puro. Isso é muito usado para análise de ar, de qualidade de ar. Eu tenho que extrair o material particulado do ar para poder analisar, né? Então, um método muito usado para isso no laboratório. Se não tiver, aí você pode ter filtração, aspiração ou decantação, que no fundo são quase a mesma coisa. Filtração e aspiração é a mesma coisa. É usar tipo aspirador de pó, que tem um filtro que vai filtrar o material particulado e deixar passar o ar. E a decantação, a câmara de poeira, é você jogar uma corrente de mistura sólido-gás por um lugar
que tenha barreiras assim, ó, justapostas. O que acontece? O ar passa, o gás passa, só que o material particulado vai começar a depositar aqui ao colidir com essas barreiras físicas. Então, a tal da câmara de poeira, também chamada, tá? Muito famosa. Então esse é um caso também bacaninha, mas muito menos comum de aparecer. Líquido líquido e líquido gás. Líquido líquido aparece mais um pouquinho, tá? Líquido gás menos. Mas líquido líquido, pensa tipo óleo e água. Como é que eu separo? O principal jeito é decantação ou sifonação, como eu já falei antes. Mas você pode também usar em algumas situações de colocar lá um outro solvente, tá? Que vai dissolver um deles e não vai dissolver o outro. E assim você consegue separar. Aí você tem que fazer depois a decantação, se for o caso. Mas também, teoricamente, é um método viável. Líquido gás já é bem raro de falar, inclusive, pessoal. Porque a mistura é mais complicada. Para separar, o jeito mais fácil é aquecer ou condensar. Você pode condensar o gás, tá? E aí formar uma mistura líquido-líquido e depois separar ela. Ou aquecer para o gás ser liberado, para o gás ir embora. Aí você perde o gás ou recolhe o gás, igual você faz com refrigerante quente. Quando está quente, o gás é expulso naturalmente. Tá? Esses são os casos heterogêneos. Dos homogêneos, as mais importantes começam a aparecer logo aqui nesse slide. Mas vamos lá. Sólido, sólido homogêneo, tem como separar? Tem. Fusão fracionada, que é o método mais recomendado. Eletrólise também dá, tipo eletrólise da bauxita, que é uma mistura de sólidos, né? Que é um mineral que tem alumínio, né? Você consegue separar por aqui. E você vai separar o alumínio do restante. Eletroforese, que é um método de separação de proteínas, principalmente, tá? Que usa um campo elétrico, onde tem um gel aqui dentro depositado, e as proteínas elas são colocadas aqui e elas têm que correr de um lado para o outro. E quanto maior a proteína, quanto maior o peso dela e quanto maior a carga dela, quanto maior o peso, quanto menor o peso da proteína e quanto maior a carga, mais rápido ela se locomove. Então, por diferença de velocidade de locomoção, eu consigo identificar qual é qual proteína. Um método muito famoso também. Só que esse aqui é mais biologia, tá, gente? Sólido líquido tem, e aí tem muitos importantes. Método rápido pode ser destilação simples, por exemplo, tá? Que é o mais badalado, que não usa solvente, ou pode ser o de evaporação, igual as salinas usam. Deixa lá a água do mar parada, vai evaporar a água, vai sobrar só o sal no fundo. E tem também com solvente um negócio chamado recristalização. O nome já fala, é cristalizar de novo. Eu vou botar um solvente que dissolve bem um dos componentes da mistura e não dissolve o outro, de modo que dissolve bem o sólido, tá? De modo que quando eu começar a resfriar, eu consigo purificar esse sólido de uma forma cristal que consigo retirá-lo de dentro, ou cristalizar esse cara. E depende muito da questão de solubilidade. Essa é uma técnica muito pouco usada para sólido líquido. Ela é mais para líquido homogêneo, tá bom? Eu nem coloquei ela aqui, tá? Mas ela é mais usada para cá. No líquido, o mais comum é a dissolução fracionada, pessoal. Tá? Eu uso um solvente que dissolve um líquido e não dissolve o outro. Então cria uma mistura heterogênea, separa a heterogênea e corro para o abraço. Mas aí tem que separar depois do que sobrar, né? A mistura homogênea líquido-líquido. Eu uso então destilação fracionada. E também posso pensar que a eletrólise funciona aqui, em alguns casos. Líquido gás, eu posso aquecer também, né, homogeneamente, ou fazer condensação, como eu falei antes, é o mesmo caso. E gás, eu tenho que fazer liquefação fracionada. Esse é o método para obter o oxigênio, o argônio, o nitrogênio puro. Eu pego o ar e vou resfriando ele aos poucos, de modo que eu chegue no ponto de liquefação de cada gás
ele vira líquido e escoe para um reservatório para mim. Caso clássico. Beleza? Esses aqui são os tópicos principais. O que você tem que saber do mais importante? Eu vou grifar para você agora no slide, tá? Ó, de homogênea, destilação fracionada, dissolução fracionada líquido-líquido, sólido líquido, destilação simples, sem dúvida, e evaporação. E no sólido-sólido, a fusão fracionada. Os homogêneos são poucos. Dos heterogêneos, tem a decantação líquido-líquido, que é importante pra caramba. A filtração e aspiração sólido-gás. No sólido líquido, cara, aqui quase todos, mas a extração, vamos usar essa daqui, ó, a centrifugação, a decantação, a sifonação e a filtração são aqueles que você faz em casa. Então, esse é bom saber. E para o sólido-sólido, separação magnética, que é útil e bem prático. Catação e peneiração. E flotação, levigação e dissolução fracionada funcionam bem pra caramba também. Tá? São os métodos mais badalados aqui para você poder usar nesse caso. Então, guarda, separação de misturas é bom senso. Saber identificar a mistura é mais importante. Depois, qual o caminho fácil para identificar os dois componentes e tratá-los em separado.